Boa noite e bem-vindos à segunda edição de 2023 da Tribuna Soberana, hoje com Hilário Santos e Paulo Seara. Boa noite e bom ano aos dois. Começamos com as notas iniciais e começamos por dar a palavra ao Hilário. Boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, Paulo. Boa noite quem nos está a ver e ouvir lá em casa. Bom ano a todos. É efetivamente o primeiro dia após o novo ano que estamos aqui, já que não estávamos há um tempo. E as notas iniciais, tenho uma primeira nota muito breve e muitas vezes somos acusados que andamos sempre muito críticos nestes programas. Hoje é uma nota positiva. Uma nota positiva e é em relação ao plano de drenagem da Águeda. A Águeda tem investido muito dinheiro no combate às suas cheias, através do desvio do rio, agora recentemente mais com o plano de drenagem e um investimento só do plano de drenagem de 1,5 milhão de euros. 2 meses. Agora vai ter a segunda fase, que é mais 1,9 milhões. Portanto, basicamente, a Águeda vai investir mais que 5 milhões de euros no combate às cheias. Isso só é possível porque há fundos comunitários, temos que perceber esse facto. Mas, no primeiro momento, tem funcionado. Dir-me-ão que ainda não vieram cheias históricas, mas com os níveis de cheias que tem tido, se calhar já no passado tínhamos com certeza inundações e o plano tem funcionado. E, portanto, quando as coisas funcionam, eu acho que nós temos que elogiar, e eu acho que para a baixa da Águeda, não para as duas margens, para a margem direita, basicamente, a coisa está mais calma e, portanto, é a minha primeira nota do ano e é uma nota positiva, neste caso, a todo o trabalho feito, neste caso ao município de Águeda, que fez esta obra. Paulo, boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, Hilário. Boa noite a todo o auditório e um feliz ano para todos. Esperemos que o seja, embora os indícios não sejam os melhores, nem os sinais. Na minha nota inicial, eu não era para falar da questão das cheias, mas queria falar acerca das cheias. Eu fui uma das pessoas críticas relativamente ao segundo braço do rio, porque ele foi apresentado como uma solução para resolver o problema das cheias. Não resolveu. Depois foi feita uma intervenção na zona ali de Travassoa, da Ribeira, onde foi feito um pontão para resolver os problemas das cheias. Não resolveu. E agora está tudo em bandeirar em arco, porque se fez aqui um sistema de drenagem com uma bomba, segundo o Sr. Presidente da Câmara, um estudo extraordinário dos holandeses e que está a resolver. E eu digo, não resolve. Quem é de Águeda, quem sempre viveu em Águeda, sabe que tem chovido muito, mas não tem chovido o suficiente para as cheias a sério. O que nós temos verificado é que uma das grandes construções que tem salvado Águeda e a zona da Baixa foi aquele aterro feito na segunda ponte, portanto, na Ponte Nova de Águeda, que é uma barragem e, portanto, o nível da água aí está sempre muito mais alto do que no lado a seguir à ponte. Obviamente que minimiza e muito. Porque aquilo que minimizou inicialmente, e isso vai levando as pessoas a embadeirar e arco, é que toda a gente não se esqueceu que entre pontes era um corrimão. O que tínhamos era um corrimão. E, portanto, a água, chegando ao nível do chão, saía logo toda para fora. E, portanto, o que foi feito foi um muro mais alto, o portanto, que o dificulta a vinda da água para a rua Vasco da Gama e ali para a Praça da República. E a Jusante é a mesma coisa. A Jusante é a mesma coisa. Sim. O problema é que o Sardão... Sim, mas aí não tem proteção. Como? Aí não tem proteção. Não, mas o Sardão e a Rua Manuel Pinto têm sentido cheias como nunca as sentiu. Ou seja, qualquer cheia como esta, normal, é uma cheia a sério. A água tem que ir para algum lado. Não, obviamente. Se não está de um lado, se não está da margem direita, vai para a esquerda. Eu ainda no outro dia estava a analisar uma coisa que é interessante. Onde está o Mercadona? Aonde estão os bombeiros? Aonde está o Isso eram Instituto... tudo zonas de cheia, Paulo. Não, é que as pessoas esquecem-se Que se enchia da água. que era um buraco fundíssimo. E que isso foi, ainda agora, o Mercadona foi permitido por esta Câmara, ou a anterior, ou lá o que é, que se aterrasse mais um bocado. E isso sim é constrangedor e acarreta problemas. E a ideia que eu tenho é que quando chover a sério, e nós não nos podemos esquecer que estamos há 2 ou 3 anos com anos de seca, e portanto ainda há muito para repor, neste momento,
Preocupa-me que, por exemplo, chova a sério. Porquê? Porque o rio está cheio há uma série de dias. O rio não tem baixado quase ao nível da cota da margem. Claro que não. E, portanto, se chove a sério, se chovesse 25 litros por metro quadrado, como choveu no Porto, mas é que havia um rio, como eu me recordo, eu não sei se vocês se recordam, quando nós criámos o terceiro braço do rio, que era da Rotunda da Sequins, vinha por a Avenida, passava na Pauliceia, a Avenida 25 de Abril, fazia ali a curva no Grêmio, passava em frente ao Limo Coelho e voltava. E, portanto, quando houver uma cheia, a sério, é por aí que nós vamos dizer, é o terceiro braço do rio. E é provável que um dia venha a haver. E o que eu queria dizer é que há uma coisa que o homem, seja ele qual for, tem que entender de uma vez por todas. Há uma coisa que o homem não domina. E essa chama-se a natureza. É o ar, é a água. Mas isso não é novo, Paulo. O homem não domina isso. Não. Mas como em tudo, há maneiras de mitigar os problemas. O problema em Águeda foi quando se avançou para o processo do segundo braço de rio, vendeu-se uma ideia errada. Mas Porque, tem-se vindo a vender sempre. e nem este processo evita as cheias. Este é um processo, para já, que eu acho que está a funcionar. Claro que sim. Está a reduzir a reduzir um conjunto de constrangimentos. Não como todos os outros. Mas, também os outros ajudaram, todos os outros, mas como é este foi mais efetivo. Claro. Quantos milhões é que foi? Porque é um conjunto de medidas. Quantos milhões é que foram gastos no conjunto das medidas? Claro, eu acabei de dizer, isto só é possível se houver dinheiro. Não, mas quanto é que foi? Mais de 5 milhões de euros, não é? Não, mais 5 milhões não. Mais de 5? Mais de 5. Muito mais. Então foram 2 milhões e tal, depois mais 1,5, mais agora 1,900, mais 5 milhões, já volta disso, penso eu. Passa, sim. E, portanto, isso é possível através deste tipo de situações, mas que vai minimizar. Agora, nós não sabemos exatamente o que é que vai acontecer. Eu esses níveis também não sei. Porque eu estou a dizer Mas nós temos um problema que é... nós não podemos pensar que estas medidas, quando são anunciadas, isto é o maná. Porque não foi o maná. E esse foi o problema. Claro. O problema foi até agora. Que, na altura, as câmaras socialistas anunciaram isso como um maná. E esse maná, quando os socialistas anunciam o maná, é um problema muito grave. O PS anunciou que era o fim da cheia. Mas o Paulo Seara, que era do PS, disse que não. E mantém essa coerência hoje. Já não és? Não. O Paulo Seara, que era nessa altura do PS e que agora é, eu na altura, sendo do PS, disse que não. Certo. E agora volto a dizer, como eu ouvi o Sr. Presidente da Câmara a explicar que era uma técnica dos engenheiros holandeses e, mais uma vez, a transmitir a ideia de que está resolvido. E, na minha ótica, que é isso que eu estou a dizer, não está. Às vezes há esses exageros. Não está. Não, é que isto passa a vida num exagero. Pronto, era isso que eu queria dizer. As cheias não estão resolvidas, nunca estarão resolvidas. Minimizadas têm vindo a ser ao longo de todos os tempos. Elas minimizam-se de outra forma, se as margens estiverem devidamente tratadas e arborizadas, minimiza o risco de cheia. Que é isso que não se faz. Aquilo que são os tratamentos naturais, em que a natureza, ela própria, se trata de regenerar e de arranjar mecanismos de defesa, é o que se tem acabado. E era por aí que se devia começar e não ao contrário. Depois queria dizer que a obra na estação do comboio está tipo Chancas, portanto, anda mais devagar que o Chancas, portanto, começa já a ser uma obra histórica. Penso que se vai candidatar a uma medalha como uma obra histórica, que enquadrada com o comboio histórico poderemos, quiçá, ter aqui uma obra de valor internacional e até sideral. Começa a ser vergonhoso todo este desleixo. Relembrar que o mercado continua a caminhar a 10 à hora, de 1 milhão e tal inicial para 2 milhões e tal, para 4 milhões e tal, já vai em 7 milhões. E parece-me, ouvi dizer, havia um que dizia, eu ouvi dizer que não vai ficar por aí, vamos lá ver. E por fim, dizer que o centro de saúde também parece que não vai acabar no tempo previsto. Aliás, em Águeda, nada acaba no tempo previsto. Até as cheias, que eram anunciadas que iam acabar, nada acaba no tempo previsto. Portanto, é uma coisa triste e miserável. E, portanto, eu não estou aqui para falar bem de ninguém. Quero dizer a toda a gente, não estou aqui para falar bem de ninguém, nem mal de ninguém. Estou aqui para dizer o que me vai na alma. Dizem lá fora que nós somos muito críticos. Pois, exatamente. Um país desenvolvido é um país
onde a sua sociedade civil é crítica, não é amorfa. Mas nós criticamos o que está mal e o que está bem. E elogiamos o que está bem. Muitas vezes fazemos Com aqui certeza, elogios mas e com temos feito. certeza. É claro que as pessoas olham para nós muitas das vezes mais do ponto de vista crítico, porque, mas fazemos as coisas. Porque é desagradável falar contra o status quo. É em todo o mundo. E muita gente que diz isso é porque tem interesses subjacentes e, portanto, não gosta de se ver também beliscado no meio disto tudo. E, portanto, dizer que a nossa terra continua a caminhar mal. E dizer que era importante que as pessoas fossem ver, na abertura agora deste evento bienal que é organizado pelo pintor Alexandre Batista, o desenho como pensamento, que se fosse analisar, e era importante ir ao Facebook da Câmara, ver a intervenção do Sr. Presidente da Câmara, o nível que deu a este desenho como pensamento. De facto, o Sr. Presidente da Câmara apresentou ali um manancial do que o que é que não se deve fazer em termos políticos na inauguração de um evento de grande nível, penso, do que fui informado que é, de grande nível em termos da arte, da pintura e do desenho, com convidados e pessoas que vêm à Águeda, de grande nível, quer em termos nacionais, quer em termos nacionais, e o Sr. Presidente da Câmara fez um discurso absolutamente miserável, execrável, e que envergonha Águeda e qualquer político. Portanto, devia ser um estudo, devia ser análise de estudo nas universidades de ciência política para explicar o que é que não se deve fazer para estragar aquilo que está a ser bem feito. Depois das notas iniciais, iniciamos a abordagem dos temas da semana e começamos pelo protesto de professores à porta das escolas de Águeda. Hilário, os docentes têm razão? Bem, as causas que os movem têm lógica, algumas delas têm lógica. Mas eu não concordo nada com esta forma de protestos que estão a ser feitos e já vamos lá. Vamos às causas e vamos às consequências. É claro que a profissão de professor tem sido desvalorizada constantemente ao longo dos anos, tem tido poucas progressões na carreira. Eu não concordo nada com estes métodos de avaliação, nem que toda a gente na sua carreira tem que chegar ao topo. Isso não é assim em lado nenhum. Nós não somos todos Cristiano Ronaldo, isso não é, provavelmente gostávamos todos de ganhar. Mas foi o professor Cavaco que tratou disso. Muito bem, mas eu não estou a dizer que fosse ou que não fosse, sim. Não concordo com esse facto, mas acho que o grande dilema dos professores, efetivamente, é a questão das colocações, é o facto das suas deslocações, é o facto da sua mobilidade, que retira muita gente desta carreira, porque realmente durante os primeiros anos as pessoas fazem meia volta a Portugal, andam completamente perdidos, as famílias completamente desnorteadas e, portanto, tem que haver uma alternativa qualquer a esta situação. Eu ainda, por acaso, hoje ouvi o Primeiro-Ministro dizer no debate que estava a acontecer na Assembleia da República que não vai haver nenhuma municipalização dos professores. Isso não está no momento em questão, diz ele. Os professores reclamam, mas também esta tentativa de se alterar alguma coisa na sua colocação de forma a que eles possam aproximar mais dos seus locais de residência, de forma a que eles não tenham que viajar tanto profissionalmente. Não estou a dizer que está bem, mas há que fazer alguma coisa. Há duas coisas que não funcionam bem em Portugal. Uma delas é a educação, outra delas é a saúde. E nós protestamos muito, mas mantemos tudo igual. Este é o típico português. Nós, em Portugal, somos assim. Protestamos, mas não fazemos nada para mudar, porque preferimos o protesto. O protesto é mais cómodo. Mas as causas em si, na sua valorização, a forma como é que eles devem ser avaliados, é hoje muita avaliação e pouco ensino. A sua mobilização, tem que haver alternativas sobre isto. Agora, as consequências disto. Esta greve, sem dia marcado, sem hora marcada e quando querem bem lhes apetece, e é uma greve ad hoc, está a prejudicar muito a sociedade portuguesa. Porque hoje a sociedade portuguesa histórica tem um determinado método de organização e se os nossos filhos não estão na escola, nós não temos capacidade de os ter em casa, em muitas das situações. Isto está a criar uma desregulação no mundo do trabalho enorme, já que criou no tempo do Covid. Quando houve o Covid, uma criança chegava a uma creche, tinha 37,5, os pais tinham que ir buscar para casa e estava uma semana com eles em casa. Isto afetou grandemente o mundo do trabalho.
a organização do trabalho é claramente afetada sobre isto. E agora estamos já na mesma situação. Os pais vão para trabalhar, os professores estão em greve, nunca se sabe qual é o dia que vão fazer greve, nem a hora que vão fazer greve, e têm que sair do trabalho para buscar os filhos, para tomar conta dos filhos. Com os professores ainda por cima a aconselharem a que os alunos nem sequer entrem na escola e que não sejam substituídos os professores por outro tipo qualquer de substituição. Ora, parece-me que eu sou um defensor das greves e toda a gente me diz, e com lógica, as greves custam e têm que custar, eu compreendo, até para se fazerem sentir. Não podem ter custos irreversíveis, porque as próprias pessoas que estão a sofrer isto nas próprias empresas no mundo do trabalho têm depois custos irreversíveis, porque há um conjunto de contratos no mundo do trabalho que têm que ser cumpridos. E tu, quando tens um conjunto de pessoas para fazer um trabalho que te faltam hoje, faltam amanhã, faltam depois, tu podes ser a melhor pessoa do mundo. Mas eu não consigo cumprir com os meus compromissos e por aí vem atrás. E, portanto, os professores que são veículos de ensino, são pessoas que estão dentro de um nível cultural acima da média em Portugal, têm que perceber isto. Têm que perceber que a sua função é educar também. E não estão a ajudar nada à sociedade portuguesa sobre isto. Os métodos que eles utilizaram têm funcionado, de greves? Não têm, eu compreendo esse facto. Mas também não é este, porque este está a desregular completamente a sociedade. E, portanto, as causas eu compreendo, as consequências, eu acho que este não é nenhum método de fazer greve, tenham lá paciência, está a ter o seu efeito, está, as pessoas todas estão a falar sobre isso, estão, pois é evidente, se deixarem de ir todos trabalhar, então a gente começa a falar e a sociedade fica completamente desregulada. E se fica completamente desregulada, eu não sei como é que a gente resolve este problema. Paulo. Eu penso que a greve é uma das poucas armas que os trabalhadores têm numa relação desequilibrada com as entidades patronais, sejam elas quais foram, sejam privadas, sejam estatais, de fazer sentir o seu desagrado e reivindicar os seus direitos. Eu penso que esta greve começa por a FENPROF vir com a história da municipalização da educação, o que não é verdade, nunca foi. E, a dada altura, comecei a ouvir falar nisso. Isso não tinha o mínimo de lógica quando, se algum partido em Portugal se opôs à municipalização da educação, foi o Partido Socialista. Não foi o Partido Socialista Zagreb, porque na altura Gil Nadais aderiu, foi uma... Mas também nessa altura não havia municipalização da educação. Os professores nunca estiveram na alçada dos municípios, Paulo. Não, mas havia algumas disciplinas e algumas coisas... Não havia a possibilidade de criarem-se disciplinas específicas é que regionais. São coisas diferentes. A ideia que a FENPROF tentou passar para a sociedade, e mais na classe dos professores, era que a colocação dos professores era feita por os três amigos, os diretores e o vereador. O que não é verdade. Por isso é que eu não sou muito a favor das municipalizações do que quer que seja. Nem das saúdes, nem das ações sociais, nem daquilo que são os fatores primordiais do Estado e aquilo que faz com que o Estado tenha sentido e seja uma garantia para a maioria da população. A saúde é mesmo que o Estado, a educação é mesmo que o Estado, a segurança é mesmo que o Estado, a justiça é mesmo que o Estado. Portanto, há uma série de setores que têm que ser que o Estado. Agora, esta é a forma que as pessoas encontraram, não analisei por o prisma do Hilário, também não tenho nenhuma filha no ensino secundário, portanto não senti muito essa... Aliás, já hoje há confederações, penso eu, de pais que estão a pedir que seja imposto serviços mínimos obrigatórios nas escolas, porque isto está a criar um problema a nível nacional global. E as pessoas têm que pensar, quem está a fazer greve dentro destes parâmetros, porque é uma greve de um mês. Sim. Quem está a fazer dentro destes parâmetros, isto vai criar uma desregulação total que pode levar a sociedade portuguesa a virar-se contra as greves. E as greves, a sociedade portuguesa não se deve virar contra as greves, porque as greves é um direito que as pessoas têm. Agora, tem que haver um equilíbrio também. Neste momento, e tendo em atenção tudo aquilo que se tem passado recentemente com o Governo está numa situação mais frágil do que estava há algum tempo atrás. E, portanto, é natural que as diferentes ordens profissionais e as diferentes profissões vão fazendo barulho. E agora a TAP... mais uma greve por aí fora, porque aconteceu o que aconteceu, portanto, toca de atacar com uma greve para se aproveitarem disso. Quando as lideranças são frágeis e quando as lideranças permitem, não são os exemplos, estão sujeitos a isto. Mas isso, e o que aconteceu na TAP foi, as lideranças não foram um exemplo. As lideranças nunca são exemplo em lado nenhum do mundo e também não vão ser aqui. Nunca são. Depende da perspectiva. E, portanto, eu acho que as pessoas estão a fazer a sua luta. Estavam habituados à progressão automática, que foi uma situação, aliás, que Cadilho chamou a atenção de Cavaco Silva, na altura,
que ia ser um dos problemas que iria criar graves problemas Esse económicos Cavaco ao é país. antes ou depois da Figueira? Só para saber, que já vais tão atrás tu. Não, é o Cavaco quando era... Portanto, como vais tão atrás... Não, isso não, mas é verdade. Foi aí na altura que se criou os automatismos na função O pública. Costa ainda está no Passos, tu ainda estás no Cavaco. Não, eu vou sempre para o Cavaco. Eu tenho um fetiche com o Cavaco antigo já. E Temos aqui um problema. Tenho dificuldade em Temos aqui um ultrapassar, problema. não é? No Sócrates é que ninguém fica, mas tudo bem. Mas aí, essa não é a minha parte, essa é mais a tua parte. Eu compreendo. Mas estava eu a dizer, e esses automatismos foram criados. E, portanto, toda a gente realmente era Cristiano Ronaldo neste país. Estava ali e acabava no topo. E isso é, de certa maneira, quase que incomportável para o nosso país. Um país pobre, um país... Olha, triste. Um país triste. É um país triste. Bom, vamos para os casos da política e de Polícia Nacional que chegaram ao norte do distrito de Aveiro, com o caso da Câmara de Espinho, onde, ao que parece, PS e PSD não se podem rir um do outro. Hilário. Para já este caso, o que eu conheço é das notícias, e portanto as notícias ainda hoje são muito escassas, não é? Sabemos que há um presidente de Câmara atual detido para ser ouvido pelo Tribunal de Instrução Criminal, pelo TIC. Sabemos que há um deputado do PSD, ex-presidente da Câmara, que também foi alvo de buscas e que ele próprio admite poder vir a ser arguido dentro dessas circunstâncias. E isto tem a ver sempre com os interesses municipais, com os interesses do imobiliário, que é aquilo que gera maiores questões ao nível da corrupção em Portugal. E, entretanto, já se está a meter o nome de Luís Montenegro ao barulho também. Isto depois tem a ver com... todas as pessoas sabem que o Luís Montenegro é amigo deste deputado, é amigo do Pinto Moreira. O Luís Montenegro representa a Assembleia Municipal de Espinho, quando São da mesma terra, Hilário. Eu sei, são amigos. amigos. São amigos. Mas há negócios entre a Câmara de Espinho houve adjudicações. e o escritório de Luís Montenegro enquanto tinha um advogado. escritório de advogados, não sei se ainda tem, era de todo o escritório de advogados, aos quais terá feito trabalhos para a Câmara de Espinho e para a Câmara de Vagos também, e aos quais teve um conjunto de adjudicações ao longo dos anos. E estou mesmo em crer que depois destes processos todos que têm havido por aí ao nível do PS, este surgiu dali para puxar basicamente o assunto para cima. Mas não iliba nada a questão de fundo que está nisto. Hoje, o que é na ordem do dia é efetivamente nós conseguirmos ter terrenos baratos e conseguir licenças de construção elevadas que nos dão grandes ganhos. Isto passa-se em todo o país. Isto é o Portugal que temos, e se alguma coisa aconteceu, pois as pessoas têm que ser punidas e bem punidas, porque isto não pode ser assim. Essa situação é absolutamente incrível o que está a acontecer. Agora, quem está envolvido, veremos mais para a frente. Só espero que não seja mais um daqueles processos que agora faz muito barulho e depois vai andar 6 ou 7 anos para ser julgado, e depois, quando chegamos aos julgamentos, estamos com falta de provas, porque Portugal é muito bom a criar arguidos. Nós temos uma percentagem de arguidos enormes em Portugal, não sei quantos serão, mas muita gente, aliás, o ex-presidente da Câmara, o Gil Adais, dizia que presidente da Câmara que não fosse arguido não era presidente da Câmara, era a sua teoria, disse isso numa Assembleia Municipal, quando eu me recordo. Nós temos muitos arguidos em Portugal, temos muito poucos acusados, porque depois o Ministério Público não tem vontade ou capacidade para acusar. Vontade. E depois mesmo aqueles que são acusados. Depois a lei portuguesa é de tal maneira intrincada que se arranja sempre a maneira de as coisas não funcionarem. Quantas pessoas na área da política é que efetivamente foram presos, prisão efetiva, ou foram punidos efetivamente, pelos atos praticados e arguidos, eu sei lá quantas vezes são. Portanto, é um caso que a comunicação social fala como grave, que há fortes indícios, sem dúvida nenhuma. É um caso mau, afeta claramente a política, afeta os políticos, mas estes casos normalmente não têm a ver com os partidos, têm a ver com as pessoas. Nós andamos sempre na guerra se são do PS, se são do PSD, que são normalmente os partidos do poder que estão no... Isto não tem a ver com partidos, isto tem a ver com pessoas. Estes casos todos que nós... E depois, tem que ser, dizemos nós, tem que ser os responsáveis políticos a tirar conclusões sobre isto. Pois, mas é muito difícil avaliar este tipo de situações, porque as pessoas vão para os lugares, deslumbram-se nos lugares, e a determinado momento as pessoas que estão na política acham que são donos daquele lugar e donos daquele ato.
É a repartição. São os donos da repartição. Acham que são esses donos. E cometem algumas asneiras. Eu não estou a dizer que aqui houve alguma asneira. E, portanto, nada disto é novo, nada disto soa bem. É o que é. Eu penso que, relativamente ao caso de Espinho, o caso é, claro, de 2018, portanto, o atual Presidente da Câmara ainda não o era. Não é assim, Paulo. Não, não é isso não. Eu estou a dizer, o caso reporta a 2018. Isso é a versão do porta-voz Não, do isso PS, não. do Presidente da Câmara. Hoje, chefe de gabinete. O chefe de gabinete. Hoje, outros órgãos de comunicação social já disseram que o principal suspeito tem efetivamente a ver com o atual Presidente da Câmara e que há processos que vêm de 2018, mas tem a ver com processos de agora. Agora, se é assim ou não, ninguém conhece o processo. Estou a dizer, há órgãos de comunicação social que dizem uma coisa, há outros que dizem O outra. processo vem de 2018 São vários, como dizem. e vem até 2021. E, portanto, um está a ser ouvido, o outro há de ser ouvido, por, em princípio, levantar a imunidade parlamentar. E, portanto, aquilo que eu queria mesmo, mas queria mesmo, sob pena, olha lá, sob pena, de nós estarmos aqui todos a trabalhar de forma afincada para que o Chega chegue ao poder e os extremistas. Eu esta semana fiquei indignado com aquilo que eu vi no Brasil. E eu no ano passado fiquei indignado com aquilo que vi nos Estados Unidos, que é o povo, de uma forma perfeitamente absurda e irrascível, entrar para os parlamentos dentro e partir tudo. O Brasil foi diferente, mas não vamos aqui discutir o Brasil. Não, isso não, mas é importante. E nós aqui um dia destes estamos a entrar por isso, porque as pessoas dizem claramente que toda a gente que está na política é uma corja de vigaristas. É normal, Eu acho que uma corja a de vigarista é generalização. toda a gente que está na sociedade. É a Quem vai generalização. preso é gente da sociedade. Portanto, É a generalização. portanto, e o país não é um país de vigaristas. Agora, casos como o da senhora Secretária de Estado, que tem um problema gravíssimo, o marido, que pode vir a ser preso, pode não vir, pode ser ilibado, pode não ser, não interessa, mas que tem problemas de restos de contas, é convidada e aceita, no mínimo, está a criar problemas ela própria, porque do que eu me apercebi, ela já não pode voltar ao lugar que estava, que era Diretora Regional da Agricultura do Norte. É só, Paulo. Cria problemas a um governo. Há um sentimento de impunidade que anda por aí. Obviamente. Não, espera aí, deixa-me concluir. A senhora Secretária de Estado do Turismo, a gente tem que chamar as coisas como elas são. A senhora Secretária de Estado do Turismo, que esteve no governo do Partido Socialista, o qual eu apoio, e sou militante há muitos anos, teve o cuidado, nas suas funções, e bem, atribuir subsídios a uma determinada empresa, e se calhar bem, se calhar está tudo correto. E depois teve... O Primeiro-Ministro disse hoje que sim. Não, eu não estou a dizer sim ou não. Eu não estou a dizer sim ou não. Diz que ela é culpada, Não, diz não. que tem 99,9% de certezas de que ela é culpada, porque o André Ventura só tinha 90% e ele disse, eu digo mais, eu tenho 99,9%, portanto ele tem mais certezas que o André Ventura, mas que... Descumpre com tudo o que são as normas republicanas da ética ao aceitar ir para uma empresa quando não podia legalmente, antes de prefazer um ano, penso que era um ano. E porquê é que ela aceitou? Porque a punição não é nenhuma. Claro. É uma brincadeira. Claro. E porque se há um sentimento de impunidade. Como há um sentimento de impunidade na sociedade Da portuguesa... mesma maneira, Hilário, da mesma maneira que a senhora Secretária de Estado do Tesouro, porque ela foi à tesourada que foi buscar €500 mil, €500 mil de uma indenização, da qual parece que não foi despedida, parece que houve entendimento, quer dizer, não se sabe muito bem, mas a verdade é que levou €500 mil e depois vai trabalhar para um organismo do Estado. 2 organismos do Estado. Primeiro para a nave e depois para o Governo. Isto é uma coisa espacial, é a nave espacial, é sempre a andar. E nós temos que acabar com isto, sob o ponto de vista de eu que tenho muita honra em ser político, e que faço política há muitos anos, como eu sei que tu tens e fazes há muitos anos. Não estou para ir na rua e chamarem-me, tu és um político, és um corrupto, és um vigarista. Porque eu nem nunca fui corrupto, nem fui vigarista. E, portanto, não podemos permitir que estas nódoas, estas pessoas que não têm princípios, não têm ética, não têm nada, apenas se usam dos lugares, se usam da causa pública, em benefício próprio, andem a desgraçar este país inteiro. Criando-se exatamente outro problema, porque o Ministério Público tem muita culpa nisto. E eu vou-te explicar o porquê. Porque eu acho que o Ministério Público aquilo que faz é, quando há uma denúncia de alguém de um partido contra o Presidente da Câmara do outro, aquilo é lá as guerras políticas deles.
Pois, mas as guerras políticas deles são tratadas nas eleições, nas que passaram e nas que vêm a seguir. Há outra coisa que tem que ser tratada na justiça. É se há irregularidades, se há ilegalidades, se há dano, se há dolo, se há isto, aquilo ou aquilo outro. E o Ministério Público, o que tem feito é, sempre que são coisas da política, mete-se ao lado. E não pode. E não pode. Porque a justiça é aquilo que nos pode ajudar a limpar as ervas daninhas que há, e que são muitas. E o problema, Hilário, é que eu achei, durante toda a minha vida, que o PSD é que tinha lá os gajos maus todos. E a gente vai a ver... Tem alguns, neste... Não, isso não. Eu pensava. Convictamente, juro, estou a falar sério, não estou a brincar. Eu achei durante muitos anos, o PSD é que tinha lá os corruptos todos e os gajos maus todos. Por isso é que eu era do PS. Bem, eu hoje começo a ter alguma dificuldade não é? E, portanto, isto aqui... E depois, mais grave do que isso, é que eu depois também tenho a ideia que há entendimento entre os centrões e aquela gente toda para encobrir essas coisas. Essa é a questão principal. E aqui é que reside o problema. E, portanto, nós temos a obrigação de ajudar a denunciar isto e dizer, senhores do Ministério Público, procedam em conformidade com a lei. Hoje as pessoas são Senhores cooptadas. juízes, deem castigos sérios aos políticos que prevaricam, que mexem naquilo que as pessoas hoje é são do alheio. cooptadas, Paulo. As pessoas hoje são cooptadas imediatamente. Quando começam a levantar muitos problemas, arranja-se um lugar, arranja-se uma adjudicação, arranja-se um contrato, uma coisa qualquer, para se bloquear as pessoas. Porque hoje o poder económico bloqueia as pessoas e é assim que isto hoje funciona. Paulo, não posso deixar passar esta oportunidade sem te perguntar, até porque Pedro Nuno Santos, o teu amigo Pedro Nuno Santos, foi apanhado no meio desta tempestade. Que futuro é que lhe perspectivas? Eu acho que o Pedro Nuno Santos é um bom político. Acho que é um homem que vive a política com paixão. É um homem que eu tenho como muito íntegro e é um homem determinado. Peca, às vezes, por aquilo que a gente tem sempre a mania, que é a forma. Interessa-me é o conteúdo. Eu, relativamente à TAP, queria dizer o seguinte. Na TAP já se meteram 3 mil milhões de euros. Não é verdade. Na TAP já se meteu 2 Portugais e meio, porque já vem de há muitos anos a TAP. Sempre deu prejuízo, não foi só agora. Mas 3 mil milhões é um determinado momento. Muito. E ele disse o seguinte, na altura... E eu não tinha essa percepção que a TAP era algo importante para o país. Para o país, para os empresários deste país e para os trabalhadores. Porque a TAP movimentava cerca de 3 mil milhões de euros, ou 2 mil milhões de euros, era um valor enorme. E que muito desse movimento económico eram através de empresas portuguesas. E, portanto, que era uma empresa benéfica para a economia portuguesa. E eu não tenho os dados, não conheço. E, portanto, se a ser verdade... Parece-me interessante esse pensamento e, portanto, achei interessante. Eu acho que o Pedro Nuno Santos fez aquilo que muitos políticos deviam fazer, que é, mesmo que eu não tenha culpa nenhuma, eu não o tenho como mentiroso, já tive muitas discussões com ele em termos políticos, nunca ouvi a mentir. Nunca foi uma arma que ele usasse, mesmo internamente nas discussões que temos no partido, nunca ouvi nesse papel e, portanto, tenho mesmo como uma pessoa íntegra. A ideia que eu tenho é que ele se demitiu dizendo, a culpa não vai morrer solteira. Há uma indenização de 500 mil, eu se calhar tinha a obrigação de saber, não sou, não me foi dito, neste momento, retiro-me. E, portanto, penso que isso foi reconhecido por uma série de pessoas. Eu até fiquei admirado com o Ventura do Chega a reconhecer isso, a reconhecer que sim. E, portanto, penso que Pedro Nuno Santos, a qualquer momento... penso que ele vai para o Parlamento, não é? Fez agora uma pausa de 30 dias. Penso que vai para o Parlamento, é um brilhante parlamentar, ao fim de pouco tempo voltará à ribalta e, portanto, terá todas as possibilidades de voltar a ter a sua carreira política, aliás, que não a deixou de ter. Há uma pessoa muito curiosa em Portugal, que eu acho que é o político mais engraçado, engraçado no bom sentido, não é engraçado de ter piada, mas que é muito engraçado o percurso dele, que é o Pedro Santana Lopes. Mataram o Pedro Santana Lopes 500 vezes. Ao terceiro dia, conforme a Escritura, ressuscitou sempre. E já não tem mais... Isso acabou. Em política não há mortes, não há mortes definitivas. E, portanto, eu penso que ele tem uma dimensão política. E ele tem um vasto conhecimento do país e do Partido Socialista. E, portanto, tem que faz com que ele seja sempre um peso pesado. Que era o que ele era no governo. Portanto, será um peso pesado. Agora a saúde em Águeda, já aqui falámos na semana passada na possibilidade do Centro de Saúde vir a perder 8 médicos a breve trecho.
Agora surge a notícia da criação do denominado Movimento pela Unidade de Saúde da Borralha. Há um grupo de borralhenses que teme pelo encerramento definitivo daquela unidade que está agora a funcionar nas instalações de Aguada de Cima. Hilário, como é que estamos em termos de saúde em Águeda? Não estamos Razões para estarmos muito mal, preocupados, não é? estamos mal. Vamos começar pelas talvez boas notícias. Penso que a Unidade de Saúde de Travassou será inaugurada no início de fevereiro, à volta disso. Penso que é essa a ideia. É um bom momento para se vier cá alguém, e deve vir cá alguém, provavelmente ligado ao Governo, para tratar da inauguração, se é que conseguem, para que efetivamente o Presidente da Câmara exponha os problemas que nós aqui temos e que são muitos. Eu vi a entrevista da doutora Lara Subtil, que tem sido uma das pessoas que tem se movimentado mais em termos do próprio município, a nível das falhas ao nível da saúde do próprio município. A entrevista que ela deu, que é coordenadora da USF Águeda e membro do Conselho Regional da Ordem dos Médicos. Ela não deu uma entrevista, ela fez um artigo de opinião. Fez um artigo de opinião, exatamente. Onde ela fala que poderemos vir a perder 8 médicos. Eu, pela lista que ela faz, não são 8, são 13 que eu vejo. Eu vejo 13 porque ela basicamente o que diz que é o seguinte: basicamente há 6 médicos este ano que poderão sair por mobilidade, têm mobilidade, vão perder mobilidade. Há dois médicos mais que se vão reformar. 6 e 2, 8. 6 e 2, 8, mas há 5 listas que não têm médico. 5 listas de doentes que não têm médico. Portanto, basicamente, Águeda precisa de 13 médicos para cobrir Águeda. Incluindo o Blaseima ou sem Blaseima? Eu estou a seguir Que não tem a os linha dados dela. todos, não tem os dados. É importante o A Blaseima. linha dela. Penso que o Blaseima nem Estou a consta seguir, aí nessa eu lista. estou a É que é a seguir, ideia que eu tenho. estou a seguir a linha dela. E ontem, ou anteontem, o Ministério da Saúde abriu o concurso para nova vaga de médicos. E para o Conselho de Águeda veio em 2. Em 2 não. Foram abertos concursos para 2 médicos, não quer dizer que eles sejam colocados. Um para o USP Águeda 3, que é Recardães, Travassou, Mourisca e Fermentelos, e outro para o USP Águeda 5, que é Aguadas, Barrow, Aguada de Cima, Aguada de Baixo, Barrow e Borralha. Portanto, ela diz muito bem, porque é que não E Blaseima. E Blaseima. Ela diz muito bem, por que razão é que não se abre ao menos espaço para os médicos poderem concorrer. Nós já abordamos aqui isto num programa anterior, em que não se compreende este facto. Continuo a dizer, o Governo o que é que faz? Tem falta de médicos, limita as vagas para tentar que eles vão para outros sítios que eles não querem ir. Mas os médicos, como não querem ir para outros sítios, nem vão para o público e vão para o privado. E nós vamos todos ter que chegar ao privado, porque continuamos a pagar a nossa saúde no privado. Quer dizer, a gente tem um excelente Serviço Nacional de Saúde e funciona bem em regime de urgência e funciona em determinadas situações muito bem, não tínhamos dúvidas nenhumas. É onde todos vamos quando estamos a trabalhar, quando estamos atrapalhados. Mesmo os que têm os cartões de Mesmo saúde, os que têm os cartões de saúde, mas quando não é nos- sério, Mas é não mesmo nos no podemos público. esquecer, mas já sabemos isso é em todo o mundo. Mas é engraçado. Mas é engraçado. não nos É podemos curioso, esquecer é de uma curioso. coisa. O Serviço Nacional de Saúde só suporta 50% dos custos. Os outros 50% são suportados pelas pessoas do seu bolso, através dos seguros privados e disto tudo. Portanto, isto é preciso que os portugueses entendam. 50% dos custos da saúde são suportados pelos portugueses, não através do Serviço Nacional de Saúde, através de sistemas complementares. E cada vez vai ser mais, ou cerca de quase 50%. E cada vez vai ser mais. Portanto, em Águeda estamos mal ao nível da colocação dos médicos, isso é evidente. Isso não é uma competência do nosso município. O município, eu já disse aqui, tem investido muito dinheiro em termos de infraestruturas, mas também nem sempre tem investido bem. Mas o Estado não tem acompanhado minimamente. E quando digo que nem sempre tem investido bem, porquê? O Paulo falou agora das obras do Centro de Saúde de Águeda. As obras do Centro de Saúde de Águeda vão custar para cima de 1,5 milhão de euros, basicamente. Mas já estão a ultrapassar prazos e veremos qual vai ser o resultado final disso. Mas não se sabe ainda ninguém sabe. Acho que é uma espécie de segredo dos deuses mitológicos.
É um segredo que está na... Polo com braço. É um segredo que está na penumbra. É um segredo que está... Tu falaste há bocado aí de uma apresentação de uma penumbra. É um segredo que está na penumbra. Toda a gente sabe que vai acontecer, mas ninguém fala sobre isto. Que é para onde é que vai a UCF, USF Agda mais, UCSF Agda mais, de saúde, para onde é que ela vai? Ela hoje está sediada na Alta Vila. Está sediada hoje na Alta Vila. Mas ninguém sabe se vai ficar na Alta Vila ou se não vai ficar na Alta Vila. Todos os indícios dão que ela vai ficar na Alta Vila. Se ela ficar na Alta Vila, portanto, a incubadora cultural, para quem nos ouve, Chocadeira. a incubadora cultural custou mais de 1 milhão de euros. E gastamos lá mais obras para lá sediar. Entre as obras no centro de saúde, que já existia, e a incubadora cultural, nós gastamos mais de 3 milhões de euros para fazer um centro de saúde. E fica definitivo. Vamos cá ver. Eu já visitei esta UCSF. E obviamente que as pessoas estão melhor na Alta Vila do que estão no centro de saúde onde estavam. Mas a Alta Vila foi feita não para ser uma unidade de saúde. Com certeza. É uma instalação que não é para isto. É uma instalação labiríntica que não tem sistemas de climatização, fria no inverno, quente no verão, onde as salas são pequenas, onde as pessoas se perdem e onde se perde o contacto com os doentes, porque muitas das vezes o contacto visual é importante. São corredores. São corredores, exatamente. Não é nada. E, portanto, é um sistema que está absolutamente desadequado. Exatamente. E isto é o que se chama planear mal. Dirá o atual executivo: bem, mas nós estamos a aproveitar uma instalação que foi mal feita antes. Não estava a ser aproveitada para coisa nenhuma. Pois, mas este executivo já lá está há 20 anos, ou quase 20 anos. Participaram todos, ou quase todos, uma parte deles, 50% deles, participaram na aprovação da incubadora cultural e do que lá estava. Não se podem eximir dessa responsabilidade. E o que é que nós temos lá? Temos lá funcionários, neste momento, a trabalhar com camisolões, cheios de frio, todos os gabinetes com radiadores a óleo ligados. Estava previsto montar lá um sistema AVAC, mas, pelos vistos, o acesso de baixo fogo não o quer instalar, porque custa 80 mil euros, e não sabe se aquilo vai ser definitivo ou se não vai ser definitivo. E, portanto, estamos para lá a gastar rios de dinheiro, andamos com tantas poupanças, com tanta sustentabilidade, com tanta mobilidade elétrica, com tanta porcaria, e depois gastamos rios de dinheiro nestas coisas que não fazem sentido nenhum. E isto, meus caros amigos, é um bocadinho a imagem do nosso Portugal, que é a falta de planeamento. Eu falei dos médicos. Isto dos médicos também, hoje há falta de médicos, podem dizer isto, mas já há muita falta de planeamento sobre este facto. Já falamos sobre o estudo que está a ser feito para se unir isto tudo e criar uma UCS, exatamente, em termos de hospital, mais centros de saúde e tudo isso. Isso é um projeto do governo atual para começar lá para junho, ou o que é que seja. Mas o que é certo é que continuamos nisto. A Águeda precisa neste momento, para cobrir as suas listas de médicos, 13 médicos, diz a doutora Lara Subtil, são 8 que vão sair e nós com 8 já nos chafamos. Pois é, claro, há 5 listas que estão vagas e as pessoas que não têm vaga vão para a fila e têm que marcar e é um problema e é isto e aquilo e têm que ir mais cedo para arranjar vaga. E andam os médicos que têm as suas listas a tentar socorrer as 5 listas que há no Conselho que não têm. Mas não são 8, são 13 e o Governo abre 2 vagas. 2 vagas. Quando sabe que 8 vão sair. Já nem é para cobrir o que não está. Quando sabe que 8 vão sair. Quando se sabe que se o Governo abrisse mais vagas, mais médicos para cá viriam. Que é outra questão interessante. Eu falei com pessoas que tinham sido internos, estavam a fazer a especialidade, eram os internos que estavam até ao final do ano anterior, em que no último concurso só foram também abertas muito poucas vagas, eram 10 internos que saíram e, portanto, alguns desses queriam cá ficar. Pura e simplesmente, uns mudaram, não conseguiram vaga aqui e outros, pura e simplesmente, foram para o privado. E agora
o próprio ACES de Baixo Voga está a convidá-los para trabalhar a recibos verdes, assim, assado, enfim, a tentar cativá-los para isto. Porque falta planeamento. Falta planeamento e essas coisas têm que ser planeadas e o que está a acontecer é isto. Portanto, mas esta questão dos médicos, claro que poderemos dizer, eu já falei aqui também, há possibilidades do próprio município poder colaborar e minimizar o processo, mas a responsabilidade máxima é do Estado e o Estado não está a trabalhar bem dentro desta situação. Paulo, que remédio para esta doença? Esta é uma doença que o município tem alimentado ao longo dos anos. O Sr. Presidente da Câmara, neste mandato e no anterior, apareceu como o homem da saúde. O seu grande desígnio era a saúde. Vamos lá ver uma coisa. O Sr. Presidente da Câmara, o atual Presidente da Câmara, quer neste mandato, mas no início e no anterior, surgiu como o homem, agora é o tempo da saúde. Foi o da educação, agora é o tempo da saúde. Vamos resolver os problemas da saúde. E ele tem resolvido. Os problemas estruturais do Ministério da Saúde, ele tem-nos resolvido todos. Mas se ele também não o resolvesse, estaríamos hoje aqui a dizer, nós não, mas o argumentário era que, bem, nós não temos condições nos nossos centros de saúde e por isso não há médicos. Não. Vamos lá ver uma coisa. A realidade é simples. X médicos vão embora porque se sabe que a maioria dos médicos que vêm para aqui é de passagem. Também foste tu que explicaste. Claro, aqui. já sabemos Vem cá disso. num instante e vão embora. Querem ir para o norte e para as suas terras. Certo. Pronto. Ou seja, temos muito pouca capacidade de atratividade para com a classe dos médicos. Eles vêm para aqui, mas querem ir embora. Pronto. Vamos lá pôr as coisas como é. O que eu estou a dizer é o seguinte. E é clarinho, como água, não deixo dúvida nenhuma. O Sr. Presidente da Câmara disse no mandato anterior de Juntos e agora no mandato do PSD com o Partido da Terra que o seu grande desígnio era a saúde em Águeda. E que ia resolver esse problema. E tem-no resolvido na parte que concerne ao Ministério da Saúde. Na parte das infraestruturas. Ou seja, o município de Águeda pega no seu dinheiro e investe nas infraestruturas que não é competência sua. A Águeda está a fazer um esforço enorme sobre Não isso. é fazer esforço nenhum. Está. São milhões e milhões de euros que estão investidos. Estamos a fazer um esforço enorme. Os São agentes... 1 milhão e tal, quase 2 milhões no centro de saúde, são quase 2 milhões no hospital, é 400 ou 500 mil euros em Travassou, foi mais 1 milhão e tal, quase 2 milhões em Aguada de Cima, mas estamos todos a brincar ou estamos aqui a fazer de contas? Paulo. Desculpa lá. A Águeda gastou do seu dinheiro, do dinheiro dos seus municípios, em infraestruturas que não são suas e que não lhe dizem respeito. Dizem respeito ao Ministério da Saúde. Ponto final. E é o Ministério da Saúde que se tem que responsabilizar por isso. E eu agora percebia uma coisa. E isso eu entendia. Hilário, mas entendia. Que é assim. Ok, a gente investiu este dinheiro todo no centro de saúde, investimos no posto médico de Substituímos, Travassou. mas queremos contrapartida. Não. E o Ministério da Saúde diz, espera lá. Nós temos 308 municípios, em que 299 municípios estão-se a borrifar para as instalações que lá têm. Mas há aqui municípios que têm investido o seu dinheiro na saúde, melhorando as condições para os seus municípios, que é a sua obrigação, mas melhorando as condições para os médicos e para os profissionais de saúde. E, portanto, vamos compensar estas pessoas. Ou seja, quem devia de ficar com 2 médicos no último concurso era Aveiro. Ou era Santa Maria da Feira. Ou era Albergaria. Por acaso, Deixa-me acabar. na Cira, os municípios, todos eles, vão investindo em infraestruturas na saúde que respeitam ao Estado. Okay, eu concordo com o que estás a dizer, mas há uma coisa que eu não posso aceitar. Eu concordo com o que estás a dizer. Não aceito. Paulo, mas eu não vou aceitar. Porque há uma coisa. Não, o que é que não Ok, o município tinha por obrigação ter planificado e fazer um contrato, por exemplo, programa. Ok, eu invisto nas infraestruturas e vocês põem aqui. Isso é evidente. Claro. Mas isto, dia ter, não o conseguiu. Eu não posso responsabilizar o município por isto. Eu tenho que responsabilizar o Estado por isso. Porque o Estado... Não, desculpa, porque eu também não admito isso. Acontece a mesma coisa no Hospital de Aveiro. Mas eu também não acontece a mesma coisa no Hospital de Aveiro. Todos os municípios estão a investir. Isto é um Estado... Não posso aceitar o que estás a dizer. Porque tu, como eu, sabemos que, por exemplo, quando foram feitas obras na escola Marques de Castilho, estava programado a construção de um pavilhão. E que nunca foi feito. E então o que é que acontece? Não foi feito e a Câmara paga ao ginásio uma data de dinheiro para os alunos da Marques de Castilho irem... Deixa-me acabar. Que é importante. Porque tu sabes e eu sei. Se calhar a maioria das pessoas não sabe. E a Câmara paga todos os anos uma data de dinheiro ao ginásio
pela utilização por parte da Escola Marcos Castilho. E vai à DREC, e vai à REC, e vai à MEC, e vai à LEC, e aí aqui Del Rey queremos o dinheiro, e o Ministério da Educação não Nada. Não dá. Bom, isto por si só, pronto, foi azar. Não é azar, mas deixa-me acabar. é o Estado mas português. deixa-me acabar. Foi azar a Câmara, gente de boa fé, acreditou no Estado. Deixa-me acabar. E depois fez-se o mesmo com o quartel da GNR, tal. Também íamos ser ressarcidos, não sei o quê. O município não é. 2 vezes já me parece um bocado tontice. Agora, na saúde, já me parece uma parvoíce completa. Que é a gente estar a investir milhões e milhões de dinheiro que deviam ser gastos noutras coisas no nosso Conselho. E porque essa é a obrigação legal da Câmara Municipal, não é andar a arranjar hospitais, nem a arranjar centros de saúde. Essa não é função da Câmara. Não está na lei que a Câmara tenha que fazer isso. Isso é mesmo o Ministério, os Ministérios e o Governo Central. E, portanto, a Câmara substitui-se sem nada em troca. Isto, na minha terra, chama-se patetice. Desculpa. É uma patetice. É uma idiotice. E as nossas populações... Não, desculpa, deixa-me acabar. E as nossas populações estão a ser prejudicadas 2 vezes. É que se fossem uma. Não tinha... Agora é que são 2 vezes. Uma, porque continuamos a não ter médicos. E é uma vergonha o cenário que a doutora Lara e tu traçaste. Que daqui a nada não temos médicos. Eu posso me candidatar a curandeiro. Eu sei dizer alguns termos técnicos de medicina. Não tem mal. O senhor tem diabetes? Atorvastatina. O senhor tem isto? Lecardipina. E eu despacho meia dúzia logo ali no instante. 10 ou 20 doentes, depois morrem e não tem mal. Tem atendimento. Não andamos aqui todos a brincar à saúde. E, portanto, isto é que não pode acontecer. E depois são prejudicados, exatamente, porque não temos médicos, porque há uma confusão, porque neste momento, aquilo que eu percebi também, é que a doutora Lara o que diz e o que sente é que estão ali, estão sempre a ser maltratados, porque as pessoas chegam lá em fúria. Claro, e em vez de estarem a tratar doentes, um dia destes estão a tomar Lex para tratar da cabeça. Porque estão a aturar doentes e a aturar mau feitio. E isto é complicado. E, portanto, é prejudicado porque o dinheiro que devia ser gasto noutras coisas é gasto na saúde. E, em contrapartida, não temos saúde. E isto é meter dinheiro fora. Eu só discordo de ti numa questão. É que tu pões o tónico... Tu pões o tónico da responsabilidade no município, eu ponho o tónico da responsabilidade no Estado. E, neste caso, nos teus governos, que até são os governos dos partidos socialistas. Porque há uma coisa que acontece. O Estado desrespeita profundamente os municípios. Claro, e este é mais um exemplo. E perguntas-me a mim. Eu até disse isso em Assembleia Municipal. Eu tinha feito determinadas obras ao nível da saúde sem protocolo de Estado? Não tinha. Eu nunca tinha feito obras no hospital, porque vamos cá ver... Eu sei que tu não és burro. Eu não fazia. Aliás, eu disse isto na CIRA e mantenho sempre isto. Nós, acho que... E lá eu também não fazia. Eu diverjo só uma coisa. Achas que eu fazia? Eu acho que os municípios devem colaborar com o Estado. Achas que eu fazia? Também acho que... Eu acho que os municípios... O governo do meu partido, achas que eu fazia? Eu acho que os municípios devem colaborar com o Estado. Eu acho que, embora a Constituição pode dizer o que quiser, mas devem colaborar. Não. Mas tem que haver o contrário também. Mas eu não vejo mal. Porque o que é que acontece? Nós preferíamos muito bem pegar neste dinheiro todo que gastamos em infraestruturas na saúde, ter-o aplicado aqui em parques urbanos, habitação. E estávamos em habitação e vivíamos muito melhor em Águeda, porque realmente nós temos instalações que não são ocupadas, não são utilizadas. Não temos médicos. Mas estás a ver? Eu sei disso. Mas eu não estou contra. Não. O que eu estou a dizer é, o que eu não considero é o que tu dizes. Tu pões a tónica toda da responsabilidade na Câmara porque não devia ter feito. Não é verdade. Eu nunca ponho a tónica na responsabilidade em quem tem vontade de fazer. Eu ponho sempre em quem não tem vontade de fazer, que é o Estado. E neste caso, é o Estado. Está lá o governo do Partido Socialista há 7 anos, são eles. No outro dia houve um amigo meu que me pediu para ir empurrar o carro dele. Certo? E eu, na minha boa vontade, com certeza. Até eu meto bem empurrar e o carro não andava quando me apercebi ele estava com o pé no travão. Tu estás a gozar comigo? Que é o que o Ministério da Saúde está a fazer em Águeda. O município está com uma vontade, como eu estava, de empurrar o carro, e o Ministério da Saúde trava. Mas está tudo bem. O ónus é só de uma parte. Só de uma parte. Governo da Nação. Ministério da Saúde. É o que está em discussão. Essa é a primeira parte. E nós ou temos um governo de boa fé ou não temos um governo de boa fé. Tenham paciência. Seja quem for, é rodar. Desculpa, Hilário. Estão lá a fazer nada. Hilário, desculpa. Essa parte ainda não discuto contigo. Deixa-se estar. Isto depois vamos falar. Isto é uma questão de fé. Estava eu a dizer o seguinte. Quem tem que fazer é o Estado. Está bem. Eu não tenho conhecimento que o Ministro da Saúde
a Ministra da Saúde, o Secretário de Estado da Saúde, a Diretora Regional de Saúde do Centro, tenha vindo pedir encarecidamente à Câmara para fazer obras nos postos médicos, no centro de saúde e no hospital. Não tenho conhecimento disso. Portanto, quem se pôs a jeito foi a Câmara que quis. E muito mais o Presidente, que sendo enfermeiro, cismou que havia de ser a saúde. E o problema é que hoje começa a ser caricato a gente dizer temos os centros de saúde cheios de ar. Porque não há lá médicos e estamos sujeitos a isso. Quer dizer, uma senhata, quantos médicos tem neste momento? Balome, quantos médicos tem neste momento? A Guarda de Cima, quantos médicos tem neste momento? Travassou, Formentelos e Recardens, quantos médicos tem? É que são tão poucos. Mas o Jorge tinha feito uma pergunta sobre a borralha. A pergunta do Jorge era a borralha. A borralha. Isso está resolvido. Porque quando se fez as obras todas, vamos lá ver uma coisa. Só é ingênuo quem quer. Quando se fez aquelas obras todas em Aguada de Cima, foi exatamente para incluir a borralha e Belaseima. Chamada obra BB. E porquê que a borralha foi para a Aguada de Cima? Belaseima e borralha, acabou. Claro. E é isso que vai acontecer. E eu já digo isto há uma data de tempo. A única pessoa que diz que não é verdade é o Presidente da Câmara, que é o que sabe que é mesmo verdade. E arranjar um médico para Belaseima, temos pena. Porque a Guarda de Cima foi dimensionada para aguentar com as duas, basicamente. Claro. É tão E depois já há uma outra coisa, que há uma coisa que acontece. Até mesmo a população da borralha identifica-se muito mais com a Águeda do que a borralha. Quer dizer, até que vir, vinha para a Águeda, nunca ia para a Aguada. Assim que borralha for freguesia autónoma, se que ninguém tenha dúvida, a força que aquela gente tem, mas estou a falar sério, está resolvido. Vai para lá um centro de saúde e um hospital. Na altura falou-se... Já lá tem um estádio de futebol. Não te lembras de se falar na altura, sim, de se fazer o hospital era na quinta lá em cima? Sim, sim. Fica perto do posto médico. Vai ter um hospital. Foi um dos locais indicados quando Maria de Belém Roseira era Ministra da Saúde. Mas que brincadeira é que esta gente anda toda... Vamos lá ver uma coisa. Isto anda tudo a brincar à política. Temos que terminar. Não, mas deixa-me concluir isto. Anda tudo aqui a Eu brincar. dou o meu ponto final ao Paulo. O Presidente da Câmara, que não tem feito nada, entre aspas, na questão da saúde, conseguir trazer médicos, isto, aquilo e aquilo outro. E tem gasto o dinheiro todo que tem gasto, conforme nós aqui vemos. Não resolve a situação. E vai ser uma comissão, encabeçada por Jorge Mendes e mais 4 ou 5 lá da borralha, que vão resolver a situação. Isto é andar a brincar. São comissões de pressão. Andar a brincar com pessoas. Não é? Vamos para as notas finais, começando com a nota final do Hilário. As notas finais. Bem, nota final muito rápida. É sobre o ano que vai começar, um ano que toda a gente está apreensiva pelas questões da crise que aí vem, mas um ano muito importante para o município de Águeda. Um ano que temos que lançar o projeto da ligação Águeda-Aveiro e a autoestrada. Um ano muito importante para lançar as bases para uma verdadeira política de habitação. E um ano onde vão voltar a ser feitos investimentos importantes no Parque Empresarial de Cozarão, tentar aproximá-lo mais, pelos vistos de Águeda, e dar-lhe uma outra vida, porque ele parou muito nos últimos anos. E, portanto, é um ano de grandes desafios, é o desafio que eu aqui deixo, para não passar, mas claro, à educação, à parte social, à parte da saúde disso, mas são desafios que têm que ser concretizados este ano e que é um grande desafio para quem está este ano no município conseguir concretizar todos estes objetivos. Paulo. Eu queria só dizer que estou encantado com esta intervenção do Sr. Presidente da República da Águeda, Hilário Santos. Faz-me lembrar a intervenção do Presidente da República. Este ano é decisivo. O engraçado é que a gente diz isto todos os anos. Este ano é decisivo. Mas a ligação da Águeda Aveiro, e eu acho que é um problema grave que temos em mãos. Este é decisivo. A questão da habitação é um problema Se ela é lançada este ano, acabou, não é? Como tu sabes. Ela tem até 2023 para ser lançada. Estava eu a dizer o seguinte. A ligação à Águeda Aveiro é importantíssima. Não é de agora, é de há muito tempo. Acho que é um problema grave que temos em mãos. Eu já o disse. Espero que não. Porque eu, também contra muita gente, eu sou mesmo a favor da ligação à Águeda Aveiro. E, acima de tudo, a ligação à autoestrada e à A17 e fazer-se essas ligações todas que são fundamentais e fulcrais para a Águeda. A todos os níveis. Especialmente ao nível económico, que é isso que interessa, porque nós sempre fomos uns bons geradores da economia local, regional e nacional. E é para isso que nós temos que continuar a contribuir, e essa tem sido a grande função e a grande missão da Águeda, em termos do país. Pois a questão da habitação é outro problema. E é outro problema também gravíssimo, do qual eu também estou muito receoso.
por aquilo que eu me apercebi nas últimas Assembleias Municipais, os atrasos que a documentação tem, a incipiência e do conhecimento do Sr. Presidente da Câmara e dos vereadores acerca do assunto. E os sinais que são dados também me criam muitos receios. E espero, mas espero mesmo, porque isso era bom para todos nós, que essas duas situações que para mim são as mais importantes. Porque, Hilário, se tivermos habitação, vamos lá ver se a gente se entende. Não é nos últimos tempos. O Parque Empresarial do Casarão, do qual eu sou grande defensor desde sempre, nunca fui um crítico, sempre fui um grande defensor. Fosse ali, fosse em Massinhata, a que tinha necessidade era de um parque empresarial em que uma empresa, se quisesse montar, e tivesse um espaço para o fazer. Já está parada quase há todos os anos. Teve aquele grande impacto inicial, teve aquela segunda lufada depois com as empresas, com os apoios do CREN, uma série delas foram lá feitas, e bem, de grande dimensão, em termos tecnológicos evoluídas, boas, com mão de obra boa, com muito emprego, tal. Portanto, teve praticamente parado. E se houver habitação em área, se houver uma ligação rápida e efetiva para escoamento e recepção das mercadorias e da matéria-prima, o Parque do Casarão torna-se muito mais aprazível a qualquer pessoa que queira montar uma empresa. É que depois as grandes empresas que a gente vai ouvir falar, fala-se muito mais em Estarreja, porquê? Passa lá a autoestrada. Claro. Fala, então, e nós estamos afastados disso. E a única forma que tem de nos recolocar como uma terra atrativa, até para os médicos, e uma área... Vamos lá ver, a gente está aqui num buraco. A gente tem que dizer a verdade, nós estamos num buraco. Por isso, sob o ponto de este vista ano é rodoviário, importante, porque estamos a falar de verbas que têm que ser aplicadas. Deixa-me dizer que isto é um termo muito importante. Temos que terminar. Ferroviário. Porque a ferrovia que nós temos também não serve. O comboio que nós temos não serve. Pensei que já estava resolvido esse problema com o Pedro Nuno. Eu essa parte não discuti com ele. Temos que terminar esta edição da Tribuna Soberana de 12 de janeiro, hoje com Hilário Santos e Paulo um bom Seara. ano a todos, quero tu também. Eu já tinha desejado no início. Não, mas temos que já no fim, que é mais Pronto, cordial. É cordial. Bom ano. Bom ano a todos. Ponto final então nesta edição da Tribuna Soberana de 12 de janeiro. Boa noite e bom fim de semana.